Tupi, Terena, Iengatu, Kayapó, entre muitas outras. Hoje, o Brasil abriga apenas 20% das mais de 1.175 línguas indígenas que existiam em 1500, quando os europeus chegaram no país. Os povos originários contam histórias há séculos, preservando não só os seus idiomas, como também uma cosmovisão singular da vida e do mundo. Literatura indígena é o tema do vídeo de hoje. Em abril desse ano, Ailton Krenak tomou posse na Academia Brasileira de Letras. Agora ele ocupa a cadeira de número 5 e é o primeiro autor indígena a se tornar imortal na ABL. A presença de Ailton Krenak nesse espaço, a ABL, depois de 120 anos da sua fundação, é um passo importante em direção ao reconhecimento da cultura e da literatura dos povos da floresta. No vídeo de hoje, vamos nos aproximar com delicadeza da literatura indígena brasileira. Vamos falar de alguns autores, de alguns livros que são importantes para a gente conhecer os povos da floresta. Lembrando que esse vídeo faz uma pequena aproximação desse universo tão rico, vasto, é um recorte, uma introdução. No seu discurso de posse, Ailton Krenak destaca a importância da oralidade para os povos originários. E esse é o primeiro ponto bem importante quando a gente fala desse tema. Porque as histórias dos povos indígenas são criadas e contadas há muito tempo, mas sempre foram transmitidas oralmente. Aliás, gente, a contação de histórias é uma tradição oral antiga para diversas culturas no mundo todo. Os livros desses autores só foram publicados há poucas décadas, mas isso não significa que essas histórias não existam há muito mais tempo. Felizmente, nos últimos anos, os próprios indígenas têm assumido a voz narrativa. Eles estão se tornando sujeitos e deixando o seu legado cultural escrito, que é a expressão do seu legado mítico. A estreita relação entre a literatura indígena escrita e a oralidade é o ponto central, fundamental de tudo isso. São as canções, poemas e histórias que até então tinham sido transmitidas oralmente, que estão sendo escritas e registradas pelos autores indígenas. No seu discurso de posse, o Ailton Krenak disse o seguinte: todo mundo que escreve livros incríveis escutou a história de alguém que não escreve livro. Então, a literatura que nós passamos a apreciar nos últimos 3, 4 mil anos deve ter pelo menos uns outros 10, 20 mil anos em que ninguém escrevia nada, só contava história. Me referir à oralidade como o oceano da oralidade é mais do que uma expressão poética. É reconhecer que nós somos herdeiros de tempos imemoriais, onde quase tudo que a gente sabe sobre nós, os humanos e a Terra, vem desses registros. Registro muito antigo, 6.000, 8.000 anos. Os próprios livros do Ailton Krenak não foram escritos da maneira convencional. Grande parte deles são entrevistas, palestras e aulas que foram transcritas e editadas no formato livro. O território do povo Krenak fica na região do Vale do Rio Doce, ou Uatu, como essa região é chamada pelo povo. Essa área é profundamente afetada pela extração de minério. E grande parte dos textos e do ativismo de Ailton Krenak fala sobre isso, fala sobre a ecologia desses lugares e sobre como o distanciamento do homem da natureza tem levado a nossa espécie à autodestruição. Um dos livros mais conhecidos do Ailton Krenak é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu adoro esse título e eu trouxe um trechinho dele aqui. O Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Uatu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo de que alguém possa se apropriar, é uma parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar específico. As narrativas indígenas podem ser separadas em dois grandes grupos: as histórias de hoje e as de antigamente. As histórias de hoje geralmente são narrativas de autoria individual que falam sobre temas
do tempo presente, por exemplo, a luta pela demarcação dos territórios indígenas. Já as narrativas de antigamente são histórias que vêm da oralidade e geralmente elas têm autoria coletiva. E elas falam justamente de fatos e eventos desse tempo de antigamente. Para entender melhor o que é literatura indígena, eu separei um trecho de uma entrevista do autor e educador Daniel Munduruku. Bom, literatura indígena é, na verdade, só uma palavra, né? Quando a gente pensou em escrever ou criar algo que pudesse ajudar as crianças brasileiras a conhecer melhor os povos indígenas, a gente passou a escrever, né? Não sabia sequer que escrever se chamava literatura, né? E isso foi aos pouquinhos sendo aprendido pela gente até que em um determinado momento virou literatura. E é indígena porque escrita por autores indígenas, né? Por pessoas que têm uma experiência de sociedade indígena, de comunidade indígena, e essa experiência vem sendo passada ou repassada através dessa plataforma, né? Que é a escrita hoje. A íntegra dessa entrevista está disponível aqui na internet. Ela se chama Quando a Pena do Índio Escreve. E eu coloquei o link na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar na fala do Daniel Munduruku. O primeiro livro indígena publicado é justamente um sobre o tempo de antigamente. Antes o mundo não existia, de Umuzi Parokumu e Toramo Kehiri. Esse livro fala da origem do mundo na cosmovisão do povo Dezana, da Amazônia. Em 1978, a antropóloga e etnóloga Berta Gleiser Ribeiro fez uma viagem até a região do Rio Negro para pesquisar o trançado indígena. Ela teve notícia de que dois indígenas Dezana tinham escrito a mitologia do seu povo. Bom, ela foi ao encontro deles no rio Tiquié e durante 2 meses e meio os três trabalharam juntos. Berta, então, datilografou, revisou e reescreveu esse livro, que nos anos seguintes passou por algumas edições. Uma excelente maneira de conhecer mais sobre a literatura indígena brasileira é através dos livros infantis. Essa produção tem crescido muito e conquistado o seu espaço no mercado editorial. Nós e Originárias são antologias que reúnem histórias e autores de diferentes etnias, com vários contos de origem, narrativas familiares, de amor e de amizade. Essas antologias têm também ilustrações e contam com um glossário e um texto de apoio informativo sobre a origem de cada autor. Os contos e recontos dessas duas antologias mostram a imensa criatividade dos povos originários do Brasil. E vale também a gente refletir brevemente sobre o título dessa antologia. Originárias porque representam a continuidade dos primeiros povos que pisaram nesse nosso chão. Originárias porque falam sobre as pessoas que estavam no Brasil antes do país se constituir como Estado-nação e instituir o português como língua oficial. No prefácio, a organizadora Truduá do Rico, do povo Macuxi, destaca que essa é uma forma de trazer oralidade para a escrita alfabética, mas que sempre existiram outras tecnologias para repassar cultura entre os povos indígenas. Chamo a escrita de que dispomos aqui de alfabética para lembrar que nossos povos possuem escritas outras, vindas de tempos imemoriais, chamadas de desenho, grafismo, pictoglífica, entre outras. Usamos todas em diferentes contextos e peles, corpo, palha, tecido e papel, a fim de afirmarmos o nosso pertencimento de povos soberanos e reivindicar nossos direitos políticos. Para ela, quando falamos de literatura indígena, não falamos somente de narrativas, mas sim de outros mundos, de povos, identidades, nacionalidades, outros modos de vida, outras cosmologias e cosmogonias, quase sempre alheias à expressão ocidental. Segundo a autora, olhem que interessante, ler obras indígenas
ajuda a sonhar melhor. Sim, os nossos sonhos ficam mais ricos. Essas narrativas também ajudam a gente a compreender qual é o espaço em que vivemos e com quais espécies dividimos esse espaço. Essa questão do sonho, inclusive, é muito importante para os povos indígenas. No livro O Desejo dos Outros, a antropóloga Hannah Limulha faz uma etnografia dos sonhos do povo Yanomami. Segundo Davi Kopenawa, líder e xamã Yanomami, é por meio dos sonhos que eles fazem política. Para os indígenas Yanomami, o sonhar é uma maneira de atualizar a teia de relações que os envolve com outros seres não humanos dotados de subjetividade. Ou seja, através do sonho a gente se conecta a um cosmo mais amplo. Vale dizer que essa antropóloga passou quase um ano convivendo com os Yanomami e coletou quase 100 relatos de sonhos. A literatura indígena também retrata experiências contemporâneas. No livro Coração na Aldeia, Pés no Mundo, da autora Aurita Tabajara, ela reconta toda a sua trajetória, desde a infância na aldeia de Ipueiras, no Ceará, até a sua mudança para Fortaleza e depois São Paulo. Ela também atravessa os temas da maternidade, do autorreconhecimento como pessoa LGBTQIA+, a vida nas cidades grandes e os retornos para a aldeia. Dessa forma, ela fala da multiplicidade das vivências indígenas, porque ela se coloca como mulher nordestina, migrante, lésbica. E essa é uma autobiografia em cordel, e a Aurita Tabajara é considerada a primeira indígena cordelista. Em Canumã, a travessia, do autor Itanagé Coelho Cardoso, a mudança da aldeia para a cidade também é o pano de fundo da obra. Ele narra a história de uma família Munduruku, que migra da aldeia Cauatá, no Amazonas, para a cidade grande em busca de estudo para os filhos. Alguns problemas bem reais enfrentados pelos indígenas aparecem nas páginas do livro. Por exemplo, a ameaça ao modo de vida tradicional e o etnocídio. Eu comecei a ler literatura indígena contemporânea há pouquíssimo tempo e quero conhecer mais esse universo. Se você, assim como eu, também está curioso, curiosa, eu indico o site da Livraria Maracá. O link está na descrição do vídeo. Essa é a primeira livraria especializada em literatura indígena do Brasil. Além da venda de livros, no site você também encontra dicas de leitura e um clube do livro. Agora, para a gente terminar o vídeo, aquela minha pergunta de sempre. Qual a sua relação com esse tema? Você já leu livros de literatura indígena? Me conta tudo nos comentários, onde a gente continua a conversa. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!